Olá, seja bem-vindo a mais um conteúdo na Semana de Marketing e Vendas 2020, um evento promovido pela Client Hub, pela Abrad Nacional e a agência Pro Mais. Eu sou Rodrigo Maciel e eu vou estar contigo essa semana todinha compartilhando um conteúdo muito legal. Mas eu não vou estar sozinho, vou estar acompanhado de pessoas muito especiais. Vão compartilhar principalmente os principais desafios que a gente tem aqui no mercado digital. Estou muito feliz que tu está aqui comigo e antes de a gente começar o nosso conteúdo, eu preciso te dar dois recadinhos. O primeiro deles é que se tu está angustiada aí, que tu está perdendo algum dos 80 conteúdos que muitos deles estão rolando simultaneamente, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Até o dia 28 de fevereiro, a gente vai disponibilizar tudo isso para ti. E o segundo recadinho, tem sorteio? Tem sorteio e é muito legal. Vai rolar um sorteio até nessa sexta-feira, às 19 horas, lá no perfil da Clint, de uma entrada para Digitalx Expo 2020 e, sem contar isso, um livro ainda do querido Estevam Soares chamado Mentropia. Cara, imperdível. Como é que tu faz para participar? É só fazer um stories e enquanto tu estiver vendo o nosso conteúdo aqui, faz um stories e marca a hashtag SMV2020. Aí a gente vai fazer um sorteio entre todos esses que estiverem participando e que fizerem esses stories marcando a gente. Estamos combinados assim? Então, show de bola. Vamos partir aqui para o conteúdo rapidamente, porque o tempo urge e a Mayra Daniela da Costa vai entregar um conteúdo sensacional. Olha só, como o processo de vendas pode aumentar a produtividade do meu time comercial. Mayra, seja muito bem-vinda ao nosso conteúdo aqui de hoje. E antes de a gente já começar no nosso bate-papo, eu queria muito que tu pudesse se apresentar para nós aí. Claro, obrigada, Rodrigo. É um prazer estar hoje como speaker desse evento aí. Então, pessoal, eu me chamo Mayra Daniela da Costa. Eu sou jornalista por formação, mas uma boa negociadora por dom, né? Eu atuo na área comercial da Dove já há 12 anos. Sou sócia fundadora, né, da agência e eu sempre tive não só foco no cliente, mas também em todas as oportunidades de negócio, né, que um setor comercial pode haver. Já atendemos mais de 100 clientes aí, sempre fiz parte, né, do Client Hub desde o início. Além de ser diretora de negócios da agência e jornalista, eu ainda faço uma pós-graduação em estratégia de mercado, inteligência de mercado, né? Então também estou aí compartilhando com outros gestores nesse sentido. E faço parte da Abrad, que é a Associação Brasileira de Agentes Digitais. Eu faço pelo polo de Santa Catarina, mas hoje ela é nacional, né? Então é no país inteiro. Caramba, hein? Parabéns, muito legal. Olha só, Mayra, vamos começar então o nosso bate-papo. Eu já vou te fazer logo de cara perguntas cabeludas aí, viu? Então, conta para mim aí qual é o conceito que a gente tem aí de pré-vendas nas agências e conta para nós aí o que foi este conceito que vocês adotaram aí na Dove. Claro, vamos lá. Então, Rodrigo, assim, pré-venda de agência, existem vários modelos, né? A gente compartilha muito disso dentro do Hub, que as agências têm vários modelos de pré-venda. Na Dove, o processo sempre foi muito eu estar à frente do setor comercial. Então, assim, não faz muito tempo, a Dove tá indo para o 12º ano, que a gente tem um setor estruturado. Nos primeiros 9 anos de agência, quase 10, eu sempre estive à frente sozinha. Então, o meu time comercial era eu fazia a pré-venda, a prospecção, a pré-venda, a venda, o fechamento do negócio. O que a gente adotou de um ano para cá, que tem muito a ver com como a gente aumentou a produtividade da agência? Primeiro, eu e as minhas sócias, a Karine, até uma das apresentadoras aí da trilha de marketing, que vocês vão conhecer, e a Priscila, eu e a Karine somos fundadoras. E a gente sempre teve muito certo qual era o skill de cada uma. Então, a gente sabia das nossas competências, né? E a gente sabia que ter uma das sócias à frente desse setor sempre dava um know-how maior.
Pensando nisso, a gente estruturou um pré-venda baseado em uma análise. Então, assim, hoje o nosso pré-venda, ele além de fazer um filtro, onde a gente delimita bem legal qual é o ICP de quem a gente quer atender, o nosso pré-venda, ele consegue mensurar e também minimizar o meu trabalho depois na parte de negociação. Então, ele consegue ter um panorama, ele consegue seguir uma linha de raciocínio, de perguntas, para entender se aquele cliente tem fit com a nossa agência, e aí sim despender de uma reunião para que a gente possa entender o projeto, fazer uma proposta personalizada e apresentar. Então, o nosso modelo hoje de pré-venda é esse. A gente tem uma pré-venda que ela trabalha um pouco mais na parte de análise, de entendimento do cliente que chega até na Dove, faz um filtro de perguntas e respostas que deixa ele dentro ou fora do nosso ICP, e aí sim passa para a parte de negociação, que aí vem para mim. Então, em resumo, é isso aí. Entendi. Tu sabe que a gente estava... eu bati um papo com a Renata, né, da Wind by Design, e ela falou muito disso, né, de fazer o diagnóstico, de entender a dor, que quando a gente faz, que o diagnóstico é a grande parte desse bolo aí, que quando a gente faz um bom diagnóstico, identifica a dor do cara, esse trajeto é muito mais fácil, né, mas é mais acessível, vamos dizer assim. Então, corrobora muito com o que tu acabou de falar agora, né? Que massa. Então, legal. Então, olha, já que a gente está falando ainda dessa parte de ICP que tu acabou de tocar aqui, de que maneira a gente pode definir o ICP e como a gente pode introduzir ele aí dentro do processo de marketing digital? Bom, vamos lá. Eu sempre digo que é bem personalizado esse setor comercial. Eu acho que o Rodrigo, tu vai concordar comigo, né? Existe sim uma receita de bolo, mas cada um coloca o ingrediente que acha mais gostoso, né? Na sua dosagem, né? Exatamente, e na sua dosagem, além do mais gostoso, na sua dosagem. Para a gente, a parte do ICP, ela acontece principalmente, lógico, tem a prospecção outbound, que hoje é uma prospecção que a Dove, ela é muito cautelosa em fazer, tá? Essa prospecção outbound, porque a gente tem muita demanda hoje do inbound, mas a nossa definição de ICP, ela vem bem dentro do lead scoring. Então, assim, hoje o que a gente tem de prático? A gente tem uma landing page, que é os nossos primeiros passos. Essa landing page mudou a minha vida, tá? Como gestora do negócio e também comercial, muitas vezes as pessoas ligavam na agência e pediam para falar, eu quero um orçamento. E vinha direto para mim. E eu acabava fazendo atendimento, investindo um tempo de atendimento, e às vezes a pessoa, não tinha nada a ver com o nosso negócio. Então, a gente criou uma landing page com alguns critérios, vamos dizer assim, para entender o que a empresa está buscando. Vou te falar, essa landing page, ela já me dá um filtro se a empresa está realmente interessada no nosso negócio ou se só quer um orçamento comparativo, né? Porque isso acontece muito. Então, assim, quando uma pessoa liga aqui ou vem através do inbound, ela é impactada com essa landing page de primeiros passos. Dentro dessa LP, o que a gente pede? A gente pede os dados pessoais, nome, telefone, e-mail, empresa. Aí a gente pede o cargo da pessoa que está solicitando. O tamanho da empresa, hoje a gente avalia através de faturamento, então a média de faturamento, a média de número de funcionários também, o segmento dessa empresa, se ela atende B2C ou B2B, que é muito importante aqui. Hoje a Dove atende negócios B2B, a nossa especialidade é inbound marketing para negócios B2B, né? Outra coisa, que tipo de serviço ela já teve contato no marketing digital, ou quais serviços ela pretende ter um orçamento, e principalmente a questão de investimento, se já investiu, se não investiu, e qual o objetivo dela. Então, assim, é um formulário que ele não é simples, ele já te dá um bom panorama. O que a gente entende?
muita gente, muitos negócios que são aqueles negócios onde querem só preço e querem comparar com outras agências, já caem aí. Então, assim, já nem preenche. Só pelo tamanho, né, ele já filtra aí, né? E, na verdade, são, assim, depois dos dados pessoais, não chega a dar 10 perguntas. Só que são perguntas que fazem o gestor pensar. E tu sabe que, às vezes, o pensar do cara, pô, mas a agência está querendo tudo isso só para me passar um orçamento, já corta ali, sabe? O primeiro filtro já acontece ali. Então, aí isso aí já mudou muito o nosso processo, entende? Então, aí já veio classificado. Aí lá dentro do nosso software de automação, que hoje a gente utiliza o RD, a gente filtra já se é um lead A, B, C ou D. Se é um lead A e B, o meu time de pré-venda, ele vai investir nesse lead para fazer o diagnóstico. Se é um lead C e D, ele vai receber uma automação explicando que hoje a Dove atende clientes B2B com um mínimo de faturamento X, né, que tenham já uma maturidade digital e que, infelizmente, nesse momento a gente não consegue cotar para essa empresa. Então, já tem um direcionamento que não descarta ele, mandando ele embora, ele vai para um fluxo de automação, porque ele pode vir a ser meu cliente no futuro, né? E tem o A e o B. Já o A e o B recebe uma tratativa diferente. Legal saber que a Renata falou sobre isso de diagnóstico, porque, assim, hoje, vou te falar que é um dos diferenciais da Dove como agência, tá? A gente faz uma primeira entrega já no comercial. Então, assim, eu levo uma análise básica para o cliente. Básica. Para o cliente, às vezes, é uma mega análise. Mas, para nós, é uma análise básica de qual é o perfil dele, qual é hoje a repercussão dele. Uma coisa bem importante que eu esqueci. Dentro desse formulário, eu peço até 3 concorrentes. E na análise, eu levo uma comparação com os concorrentes, com o que os concorrentes estão fazendo no mercado digital, né? Então, eu coloco eles lá, a gente coloca eles lá em ferramentas de análise estilo SEMrush e tal, de desempenho de site, coloca em desempenho de rede social e eu já faço uma primeira entrega. Então, assim, o meu contato com o cliente para negociar, ele já começa com um diferencial. E é um investimento que valeu muito a pena para a gente como agência, porque nos dá um filtro de como está essa empresa que a gente pretende atender, como estão os concorrentes e o que eu tenho que principalmente investir para fechar negócio. Então, se os concorrentes estão investindo em AdWords, né? Estão investindo em ads e, o cara não está, então eu já sei ali. Se eles estão fazendo publicações nas redes sociais com uma certa constância e o possível cliente meu não está, também já tem um gatilho ali. Isso para o comercial, né, tu deve saber, é estabelecer rapport, é estabelecer conexão, é estabelecer entendimento, né, do negócio. Então, foi assim que a gente criou, é assim que hoje funciona, né, essa etapa aqui dentro da agência. Que legal. Tu sabe que a gente falou, inclusive, de lead scoring. Então, que sinergia bacana essa aí que tu tá trazendo aí. E super assino embaixo no que tu falou. Lá na agência, o nosso diagnóstico, a gente brinca que ele tem... ele é um mini TCCzinho, né? Da apresentação PowerPoint dá quase 60 páginas aí, só do que a gente acaba entregando. Então, cara, isso é muito legal. Mas eu queria te fazer uma pergunta fora um pouco aqui o nosso roteiro. Então, a Dove faz esse controle de lead scoring também. Vocês têm já a sua jornada já bem desenhada, então. Isso mesmo. Como eu te falei, hoje a nossa jornada comercial, vamos dizer assim, o nosso lead scoring, ele classifica entre A, B, C e D. Então, assim, além da classificação por categoria e vamos dizer o que é prioridade ou não, a gente também classifica ele de segmentos, né? Então, assim, hoje, como a gente atende negócios B2B, eu atendo principalmente indústria, então eu tenho o segmento da indústria,
Eu atendo softwares, empresas de tecnologia que vendem B2B, tem esse segmento também. A gente atende também em segmento de construção civil, que é forte também, a gente também tem alguns clientes. Então, esses 3 segmentos, além do A, B, C e D, também são distintos dentro da nossa estratégia. Porque aí, quando a gente faz conteúdo orgânico para a indústria, a gente envia só para os leads de indústria. Quando a gente faz para a parte de construção civil, a gente envia só para construção civil. Quando a gente faz para a parte de software e tecnologia, só para software e tecnologia. Então, a gente acaba usando e nutrindo esses contatos depois. Como eu falei antes, a gente não descarta de primeira o lead C e D. A gente joga ele para um fluxo onde ele recebe um retorno comercial, mas ele vai continuar recebendo conteúdo, para ele poder também ter ter uma atenção referente a isso. Então, ele continua recebendo os conteúdos que é do setor dele e ele continua sendo nutrido dentro da nossa base. Porque, às vezes, o cliente hoje não está dentro do ICP da Dove, mas amanhã ele pode estar, né? Então, eu não posso descartá-lo dessa maneira. Eu posso sempre trabalhar essa nutrição. Outra coisa, para clientes que têm fit, mas que eu consigo trabalhar a indicação, eu acabo indicando outras agências. E hoje eu tenho um processo que é enviar esse cara para dentro do cliente. Então, assim, o que acontece? Vem uma empresa que tem um fit, tem um poder de investimento, tem fit, quer fazer website. Hoje a Dove não produz website, a gente não vende website. A gente vende estratégia de marketing, mas nós não fizemos website. O que eu faço hoje? Eu indico para ir lá para o cliente. Então, assim, eu tenho um e-mail personalizado onde eu mando ele com um link para o cliente, dizendo que se ele entrar no Hub, ele vai ter um know-how de várias agências, que são todas as agências que estão lá no cliente, que ele vai poder propor o que ele quer e receber orçamentos. E aí vem toda essa validade, né? Que as agências que estão no cliente hoje, elas têm esses conteúdos, elas trabalham com informação em conjunto e com certeza quem vai propor para ele vai ser uma agência capacitada para fazer o que ele quer. Então é bem legal, porque acaba fazendo esse match aí junto com o sistema e a plataforma, né? Que legal, nossa. Vamos falar um pouquinho agora de KPIs. A gente sabe que isso aí é muito importante e que infelizmente muitas agências acabam negligenciando totalmente as métricas, né? Eu brinco que isso aí é cometer suicídio um pouquinho a cada dia, né? Quanto mais tu negligencia isso, pior é pra gente. Tu consegue compartilhar para nós aí, tu pode compartilhar com a gente quais são os KPIs adotados aí por vocês? É tipo churn, né? Taxa de conversão, reunião, enfim. Eu vou na área comercial, né? Vou focar na área comercial aqui, já que a gente está na área comercial. Nós não reinventamos a roda, tá? A gente tem três principais. Primeiro é churn, né? Que por mais que ele não seja... hoje ele tem vários... O churn ele é por causa de entrega, tem vários tipos de churn, mas hoje a gente adota sim. A gente tem hoje o KPI de churn, e esse churn hoje a gente pensa muito no tempo que o cliente fica na nossa casa, que é o valuation, né? O tempo que ele... Quanto tempo ele fica como cliente, né, do nosso negócio. Então, a gente tem isso bem focado na parte de cancelamentos e a gente compara esses dados. Além do churn tradicional, né, a gente tem também taxas de conversão, de fechamento. Então, assim, hoje, por exemplo, eu tenho lá quantas pessoas entram em contato com a Dove, quantas oportunidades vêm, para quantas reuniões eu faço e apresento, para quantos negócios eu fecho. Então, hoje a gente calcula muito esse dado. Por quê? Para te entender e abrir um parênteses aqui nessa parte de KPIs aqui. Antes, eu fazia muita reunião,
para fechar pouco negócio, quando eu não tinha o meu ICP definido, meu pré-venda estruturado e as minhas análises em jogo. Eu atendia todo mundo, sabe, Rodrigo? Todo mundo que ligava, eu marcava uma reunião para ir lá entender. E tu sabe que é humanamente impossível a gente conseguir fazer isso sozinha, né? Ou nesse modelo. Então, e com qualidade, né? Com qualidade. Então, aí eu conseguia fazer 2, 3 reuniões por dia. E olhe lá. E ainda era uma reunião de briefing. Então, era quase 10-1 a taxa de conversão, sabe? Aí, depois que a gente melhorou esse projeto de pré-venda, que já fez o filtro da landing page com o cara, que já faz o filtro da análise, eu consegui aumentar muito a minha taxa de conversão de apresentar uma proposta e fechar negócio. Hoje a gente está numa faixa de 33%. A cada 10 propostas que eu elaboro e apresento, eu fecho em média 3-4, depende o grau da proposta. Então, assim, para mim melhorou muito, né, esse fechamento. E é esse tipo de KPIs que nós do comercial adotamos. O que entra também, aí a gente vai para uma parte de OKRs ou OKRs, como o pessoal gosta de falar, eu gosto, né, de falar mais na parte de métricas lá. Além dos KPIs do setor comercial, eu também tenho as minhas OKRs do time comercial, que aí são OKRs baseadas em meta de faturamento, porque às vezes eu posso fechar um projeto, mas o projeto atinge a minha meta do faturamento dele. Ele pode ser um projeto top, né? Ou às vezes eu preciso fechar 3 projetos menores para atingir a minha meta. Que aí isso vai lá para as OKRs, que também são analisadas. E legal entender. Churn, taxa de conversão, taxa de reunião, né? Apresentação para reunião. Hoje a gente mede mensalmente. E OKRs ou OKRs, como achar melhor, que é faturamento, aí tem, tipo, quantas reuniões eu fiz, ou quantos clientes eu atendi, tem alguns pontos, a gente mede trimestralmente, para ter grau de comparação. Então, são esses são os KPIs que a gente adota na área comercial, que nos ajudam a enxergar melhor. O que é legal também colocar aqui? Quando a gente tem esses KPIs, assim, para entender, a gente consegue mirar melhor. Então, a gente consegue, eu vou despender meu tempo para esse cliente aqui, que mesmo que tenha um fit na apresentação da análise, eu já vi que ele foi um pouco reticente, ou eu vi que ele tem alguns gargalos comerciais, pós-marketing, que podem não ajudar ele a vender, eu já consigo recuar. Então, eu já consigo, através das métricas, entender se eu vou, se eu não vou. Então, a minha reunião é bem mais assertiva e, consecutivamente, a minha taxa de conversão de fechamento aumenta, né? Eu realmente não sei taxas de conversão de mercado, se tu puder me ajudar, talvez por tu tá sempre dando consultoria e tal, mas qual é a média, né, das agências hoje de reunião para fechamento? Mas a nossa tá nessa média aí de 33%, mais ou menos de 3-4 clientes fechados para 10 reuniões apresentadas. Não, eu vou te dar uma boa notícia, então. Vocês estão bem. Tudo bem que eu acabo o meu ICP, o meu ICP, eu cuido mais da faixa de agências que faturam até R$600 mil por ano, né? Então, nessa faixa de até R$600 mil por ano, a gente está falando aí de cada 10, 2 pelo menos, 1,5, 2 são fechados. Então, esses caras prospectam muito, né? Eles batem em geral, na grande maioria das vezes, em portas não erradas, né? Talvez não no momento certo, e aí eles têm a conversão é menor, sim. Aí, claro, com educação, com essa quantidade bacana de conteúdo que o mercado tem disponibilizado, há uma tendência que isso melhore. Mas, por enquanto, essa é a realidade, infelizmente. Legal. Bom, é bom saber, assim, não, né? A gente sempre tende a usar essas dicas para melhorar essa taxa de conversão. Como eu te falei, no começo, antes de colocar esse processo, em 9 anos de agência, era realmente 10-1, tá?
E olhe lá, às vezes 10 para meio, assim, demorava um pouquinho mais para te conseguir fechar, porque só apresentava muita proposta, tipo, eu passava um mês apresentando 40 propostas para fechar, tipo, 3 negócios, sabe? Então, lógico que o meu volume de propostas mensal, ele acabou diminuindo de apresentação de propostas, porque eu não vendo em escala, né? Eu não saio vendendo para todo mundo, só que melhorou muito a qualidade do que eu fecho. Então, assim, hoje eu apresento uma média de 10 propostas no mês, tá? Numa média. Então, a reunião com apresentação de projeto. Entre isso tem a análise e outras coisas, mas assim, uma média de 10, tem mês que 12, 3 por semana e tal. Só que são propostas muito mais bem elaboradas e que demandam muito mais do meu tempo como diretora de negócios, de entender, personalizar e apresentar. Só que o meu fechamento é maior. Então, eu acabo ganhando no meu fechamento, né? Sim. Que legal. E aí agora me diz o seguinte, essa aqui é bem boa, hein? Adorei isso aqui. A importância de a gente ter as regras do jogo bem definidas e alinhadas com o time comercial. Qual é essa importância, Rodrigo, isso é uma coisa que a gente implementou ano passado. E foi assim, até com a ajuda das outras agências do Client Hub. É bem focada em regra de jogo para dono de agência, que é o vendedor, para o time que vem abaixo dele, que são pré-vendas, né, ou talvez um hunter ali. Porque o que acontece? Tu vai concordar comigo, porque, né, eu vi que tu teve agência e tal. Meu, é muito difícil, e eu acho que a maioria dos diretores comerciais que são sócios aqui, que estão nos ouvindo, é muito difícil para a gente trabalhar na parte de fechamento, ter time fechando com a gente e ter mês que o nosso vendedor tira um salário maior que o nosso, tá? Nossa! Entendeu? Já passou por isso? Nossa, várias vezes. Então, e não dói? Assim, e não dói um pouquinho? É o tipo de coisa que, né, como é que... faz parte da regra do jogo, mas que dá uma dorzinha, dá, né? Dá. Então, mas é por isso que eu falo da regra do jogo. A gente é gestor, a gente é empreendedor, a gente está lá na frente, mas geralmente o diretor comercial e sócio da agência não é comissionado, né? Ele não ganha pelo fechamento, ele vai pelo todo. E quando você coloca time comercial, a galera movida, comercial é comissão, fixo mais comissão. E aí a gente tem que ter as regras bem claras, principalmente entre as pessoas do time, né? Então é isso que a gente definiu. A gente colocou regras. Eu fiz uma planilha hoje de comissionamento que, se precisar, eu posso até dividir o modelo com a galera que está assistindo, porque eu peguei ela de uma agência, eu peguei ela dentro do cliente, a galera compartilhou e eu moldei ela para minha realidade. Então, eu tenho lá o meu modelo de comissionamento. Então, eu tenho, né, o meu pré-venda e o meu hunter ali, eles têm um valor fixo e para cada um tem um tipo de comissionamento, mas eu tenho projetos de inbound marketing até tantos mil, X% de comissão durante um período. Projetos de planejamento, porque hoje a Dove vende um planejamento estratégico antes de fazer a proposta de FII mensal. Mesma coisa, projetos até tantos mil, X percentual. Eu só não vou falar aqui porque eu não sei de cor, então tem que olhar lá na tabela. Mas assim, X percentual. Projeto. Mas ela é... Oi. Falhou. Ela é escalável? Ela é escalável? Tipo, até tantos mil de venda é um percentual, outros tantos mil de venda é outro percentual? Ou ela é um valor único? Não, é escalável. Eu fiz escalável tipo tabela do imposto de renda. Perfeito. Vamos resumir? É isso aí, perfeito. Quanto mais você ganha, vai diminuindo um pouquinho o percentual, mas ela é escalável sim. E aí tem muito claro as regras do jogo. Para mim foi bem difícil no começo, tá? Confesso aqui, e aposto que deve ser a dor de algumas agências. É óbvio que no começo o primeiro impacto, quando você tem alguém do comercial trabalhando para você
e ver que o cara vendeu, que o cara prospectou e a gente vendeu pra caramba, e, pô, a comissão dele vai dar maior do que o meu salário, eu sei que o resto vai ficar para gestão, para investimento, para tudo aquilo que a gente, como empreendedor, pensa e tem que investir. Mas, tendo a regra do jogo, o negócio funciona. Então, assim, ó, tá aqui a tabela, mensalmente, no final do projeto, a gente preenche a tabela, fechou, não fechou, o nosso time já sabe qual vai ser o ganho deles dos próximos 3 meses, porque hoje os nossos projetos, os projetos que são jobs únicos, eu comissiono mensal, e os que são de recorrência, né, eu comissiono 3 meses do projeto, então os 3 primeiros meses. E isso faz o negócio rodar, ótimo, então tá tudo bem claro, tudo bem transparente. O que volta aqui também, que é uma coisa bem importante, além do financeiro? ICP, tá? Então, o que a gente precisa entender? Cara, lead A e lead B é isso aqui que tem que preencher. No começo, quando eu tô treinando o time comercial, obviamente que tem muito do tipo, mas esse cliente aqui não dá pra gente atender, sabe? Por quê? Porque o comercial, ele quer clientes, ele quer, mas aqui na Dove ele entende que não é volume, é qualidade. Que eu não coloco qualquer cliente para dentro, se eu não ver que a gente vai conseguir entregar valor para esse cliente, que a gente vai conseguir ajudar ele a vender mais e que ele tem maturidade para comprar o nosso serviço. Então, a gente, graças a Deus, chegou a um patamar que a gente consegue entender e separar. E o meu time sabe disso. Então, assim, projetos que não fazem fit com a Dove, eles não chegam até mim. Às vezes vem para uma discussão, do tipo, olha, esse cliente aqui hoje ele não é ICP, mas ele quer começar com um serviço X e tal. Aí a gente analisa o cliente e faz pontual. Olha, vale a pena a gente começar com o serviço X, mas deixando claro para o cliente que daqui a 6 meses ou a gente migra ou a gente encerra o contrato, sabe? E aí fica muito claro. Então, isso está muito bem definido. Eu vou anotar aqui para compartilhar com vocês a tabela de controle de comissionamento, porque eu acho que pode dar um norte para quem quer, principalmente para agências menores, que querem incluir um setor de pré-vendas e vendas dentro da sua agência e querem ter uma noção de percentuais. Então, lógico, são os percentuais que a Dove adota, né, Rodrigo? De novo, é o que a gente faz. Claro. É a nossa receita de bolo, né? E não a receita de bolo, às vezes, que cabe para todas as agências. E vai muito também de região, né? A galera aqui no Nordeste tem uma realidade, aqui no Sul tem outra. Enfim, acho que é resguardado a cada um com as suas características. É isso aí. Mayra, eu deixei essa pergunta para o final. Ai, falhou. Porque essa eu vou anotar. Opa. Não, eu disse que eu deixei essa pergunta para o final, Mayra, porque essa aqui eu quero anotar tudo. Eu quero anotar tudo. Me explica, como é que tu aumentou a tua produtividade como diretora, né, de negócios aí, e aumentou fechamentos nas tuas reuniões. Conta para nós esse segredo de aumento de produtividade. Vamos lá, vou puxar um histórico. Eu sou comercial, o meu disque alto é em comunicação, eu brinco que eu abro as portas, né? E por eu ser assim, eu investia muito tempo conversando com todo tipo de cliente que batia na porta da agência. O que isso quer dizer? Eu sendo diretora e eu estando teoricamente no maior cargo dentro do comercial, eu não posso investir tanto tempo nos clientes que eu já sei que não são clientes que vão fechar para a gente. Então, como é que eu aumentei a minha produtividade? Fazendo os filtros que a gente falou toda essa nossa conversa. Colocando os filtros de ICP, colocando os filtros de análise, fazendo esse filtro antes de eu investir o tempo para fechar. Então, assim, para te entender antes, Rodrigo, eu atendia todo mundo o tempo inteiro. Então, eu me sentia muito menos produtiva. Eu era um SDR,
Que eu virava depois, eu fazia o S10, eu virava a parte analítica e depois eu ia para o fechamento. Quando eu consegui entender que o meu papel como diretora é mais fazer a proposta, eu ainda faço a proposta, ela hoje chega bem mais mapeada, mas eu sento e eu desenho ela, e isso é uma coisa que, como diretora, eu já ouvi que eu não deveria fazer, mas como o nosso negócio de Adobe é qualidade, não quantidade, eu tenho que ter noção para eu me sentir mais segura e mais preparada na hora do fechamento. Então, eu desenho. Só que antes eu fazia tudo isso e não só desenhava. E aí, o que acontece hoje? Hoje eu já recebo um escopo do cliente muito mais afinado, onde se antes eu investia 5 horas num cliente, hoje eu invisto 2 a 3 entre proposta e apresentação de projeto. Então, a minha produtividade aumentou. E aí, como diretora do negócio, eu consigo ter tempo para analisar essas taxas que a gente conversou. Então, assim, eu consigo analisar churn. Quem é o cliente que mais está saindo? Nos últimos 12 meses, o varejo foi o que mais saiu. Antes de a gente ser B2B, a gente era B2C também. A gente tinha cliente de varejo. Então, eu conseguia entender que, esse não é o tipo de cliente que a Adobe pode atender, né? Ou, por exemplo, mesmo que seja B2C, esse cliente aqui, ele saiu e eu consigo analisar, por que saiu? Porque não tinha um setor de marketing estruturado ou uma pessoa para responder interno. Ou melhor, não tinha um setor comercial estruturado e as pessoas não sabiam o que fazer com os nossos leads. Então, a gente começa a entender e ter uma visão até de novos negócios. Porque, no fundo, o meu papel como diretora comercial é de novos negócios. Então, eu entendo que o cliente está precisando de uma consultoria ou de uma estratégia de funil de vendas. Que ele precisa, hoje, treinar a equipe dele para vender para esses leads que são digitais. Porque a indústria tem muito disso. E aí, se tu vê clientes que atendem a indústria tem uma deficiência nessa parte digital, porque a indústria vende com a pastinha debaixo do braço, né? Teoricamente. E aí vem um lead que é de hoje para ontem e eles não têm essa tratativa. Então, eu consigo, como diretora, ter uma visão melhor dessa gestão. E aí eu consigo me dedicar a entender o cliente que está saindo para o cliente que está entrando e consigo ser mais produtiva. Então, fazendo isso tudo que a gente conversou hoje, o meu tempo melhorou muito. Então, hoje eu consigo ser mais assertiva e, consecutivamente, mais produtiva nos fechamentos. E, lógico, a gente tem toda a jornada do cliente dentro da agência. Então, a gente tem muitos papéis de cada um. A gente sempre brinca. Quando é uma agência pequena, o gestor e o comercial, ele faz tudo, né? Tipo, a pessoa que está à frente, ele faz gestão, ele faz a venda, no final ele fica de sobreaviso no atendimento, porque o cliente fechou com ele, muitas vezes volta para ele. Então, para eu poder ter essa produtividade hoje, a gente tem muito definido gestor de projeto, muito definido a jornada do cliente. Então, a gente sabe que o que acontece hoje? A Mayra fechou um projeto, fechei uma conta. Eu passo primeiro para o nosso escritório terceirizado de advocacia para elaborar o contrato. Quando o contrato está assinado digitalmente, eu mando um e-mail para o time inteiro da agência, com um e-mail padrão, com várias informações do projeto que a gente fechou. Todo mundo fica sabendo. Mesmo se a pessoa não vai estar ligada diretamente naquele projeto, para saber que está entrando o projeto na casa. Depois disso, o que me toma ainda atenção é explicar o projeto para o time e explicar para o cliente quem vai tomar a frente agora, que hoje é atendimento e projetos, que são as pessoas que tocam o projeto depois que ele foi vendido. Então, isso também aumentou muito, né? Porque antes eu acabava fazendo essa etapa também, e hoje a gente estruturou para ter. Nós estamos hoje com 18 pessoas na agência, e a gente tem, atendimento, a gente tem head de redes sociais e head de fluxo de jornada de compra, que é a parte de inbound.
e o gerente de projeto que faz o flow. Então, eu consigo hoje, como diretora comercial, fazer até onde eu vou e depois conseguir delegar para cada área. E aí a galera toca o barco sozinha. Sensacional. Vou fazer uma pergunta off-topic, mas que tem a ver também, óbvio que tem a ver com o que a gente está falando aqui. A gente acompanha muitos, enfim, o nosso mercado está bem aquecido nessa parte de conteúdo. A Clint começou com isso, depois veio eu, tem o Fábio Ricardo, enfim, tem um monte de gente aí bacana compartilhando esse tipo de conteúdo, né? Onde, enfim, o mercado acaba se qualificando cada vez mais. Eu te pergunto assim, na maioria dos conteúdos, não na maioria, mas enfim, nos conteúdos que a gente vê, há uma grande massificação em que o dono da agência, ele não deve estar na linha de frente. Como é que a Mayra lida com isso, né? Porque eu vi que em alguns momentos tu tocou nesse assunto, eu estou no comercial, não sei se deveria, não sei se, né, ou não é. Como é que é isso para ti? Bem divã da Clint agora, divã da Clint. Vamos lá. Eu sempre gostei muito de vender. Eu sempre gostei muito de negociar. Sendo bem sincera para ti, Rodrigo, quando a gente era menor, o que mais me tirava do meu eixo era eu ter que fazer o comercial e eu ter que dar andamento para os projetos. E muitas vezes eu ter que atender o cliente porque ele não entendia que do comercial ia para projetos ou do comercial andava. Então, isso era o que mais me doía como dor de setor comercial. Quando a gente conseguiu seminar isso, hoje o que eu vejo? Eu também fui sempre Mayra, no comercial. Então, eu estou com SDR pré-vendas agora. Eu vejo que a gente consegue, sim, ter outras pessoas vendendo o que a gente faz. A gente só precisa capacitar bem. E eu não sou daquela que diz, ninguém vai vender como a Mayra vende. Não. Conhecimento tá aí. Dá para trabalhar, sim, novos. Tanto que é a nossa meta de setor comercial. A Mayra ficar à frente desse time, até esse time estar maduro o suficiente para conseguir começar a fazer os fechamentos sozinhos e eu conseguir olhar como diretora comercial para novos negócios e para grandes contas. Então, assim, contas maiores. Vou te falar que desculpa o palavrão, mas é o tesão do negócio. Então, assim, para mim, como gestora, eu gosto de estar na linha de frente. Mas eu não vejo problema nenhum de eu ter um time comercial. E no começo era, Rodrigo, tá? Nossa, vender serviço, mas ninguém vai vender como a Mayra vende, porque ninguém conhece. Mentira! A nossa pré-venda hoje, que é uma menina que a gente tem aqui, ela tinha mais conhecimento técnico de pré-vendas do que eu, sabe? O que ela teve? Qual era a diferença minha dela? Meus 12 anos para os 12 meses dela. Acabou? Mas a gente sempre fala, competência, esse tipo de competência técnica se adquire, certo? As pessoas treinam. Tá aí, tem 1000 cursos na Clint, tem 1000 cursos essa semana inteira de conteúdo. O perfil do vendedor em si, se a gente consegue a essência das vendas, ele vai vender qualquer coisa. A galera brinca aqui na agência que eu vendo até a minha mãe. Que tipo, a Mayra vende até a mãe dela, tipo, a família. Por quê? Porque eu tenho um perfil comercial, então eu consigo vender serviço, produto e tal. Mas é esse tipo da visão que a gente tem do time. A Mayra, no começo, essa visão era a Mayra vende qualquer projeto. Isso era ruim, porque não é qualquer projeto. A gente tem que saber o projeto que a gente vende. Então, isso para mim foi assim, uma quebra. Então, hoje a Mayra se dedica para projetos de um FII mínimo para cima. E o time que a gente está trabalhando para um projeto de FII mínimo para baixo. Não me vejo fora do fechamento, pelo menos no próximo ano, tá? Me vejo ainda fechando grandes contas e até contas menores até o time estar maduro. Mas não vejo um problema de eu
me desligar totalmente do comercial e fazer gestão, ou fazer grandes contas, ou novos negócios, e o time tocar. Eu acho que é totalmente válido, assim. E ainda, agora, pensando no cliente, o que eu vejo, tá? Quando é tocado por alguém que não é um dos sócios, aqui na região, o povo é muito bairrista. O povo é muito fechado. Rodrigo, é as meninas da Dove, é o atendimento das meninas. Eu quero que uma das sócias venha aqui. Então, assim, tinha muito disso. A gente já conseguiu mudar bastante, tá? Essa necessidade do cliente de ter atenção. Mas foi muito difícil pra gente, tá? No começo. Porque a gente tem que explicar pro cara, ó, o seguinte, não, eu tenho aqui uma gerente de projetos que vai te atender muito melhor que eu, porque o conhecimento dela é muito maior que o meu para fazer o flow. E aí mas a gente vai mudando. Graças a Deus, com grandes contas, com contas de São Paulo, com contas, né, de fora do sul, vamos dizer assim, a gente consegue tocar isso muito mais fácil. Né? A gente consegue delegar muito mais fácil essa função. Mas aqui ainda tem isso, sim, nesse sentido. O sul é mais carente, né? Eu vou te falar, te dar um depoimento bem pessoal. Amanhã eu tenho uma reunião para defender uma ideia de um serviço que a gente já vendeu para o diretor da empresa que a gente atende. E o diretor de marketing falou, Mayra, se não for você, ele não vai ouvir. Não adianta você mandar o projeto. Não adianta você mandar... Lógico, eu não vou sozinha. Vou levar o projeto comigo, que é quem tem o maior embasamento técnico da entrega. Mas a Mayra vai ter que entrar no carro e ir lá, sentar na frente do CEO, dizer para ele, com o gerente de marketing dele, que, pasme, é da família... Eu vou ter que sentar lá e vou dizer, ó, seguinte, a ideia é essa, é isso, aquilo. E aí ele vai me ouvir e vai aprovar a ideia. Porque a parte comercial já está fechada, Rodrigo. A gente já bateu o martelo no orçamento. Eu não estou indo lá convencê-lo de que ele tem que investir naquilo. Ele quer ouvir da Mayra. Ele quer ouvir de mim o que a gente vai fazer. Tipo, beleza, você me vendeu isso, eu aceitei, mas e agora? Como vai ser? E eu vou com toda a paciência do mundo, porque é um cliente que merece a minha atenção, que merece o meu time, que já é nosso cliente há anos, que traz muito resultado pra gente. Eu vou lá bem feliz da vida, fazer o meu papel de diretora de negócios, né, de CSO, ou de outras coisas, né, do cargo que for, para dizer para ele, olha, estou aqui para te dizer que sim, a gente vai te entregar isso que a gente te prometeu. E encerra-se o assunto nesse sentido, né? Tipo, ele vai ficar feliz e ok. Mayra, eu ficaria horas aqui conversando contigo. Super curti o nosso papo e queria agora te pedir, se tu quiser deixar as tuas redes, a da Dove, enfim, como que a gente pode entrar em contato contigo. Gente, a Dove sempre teve muito a cultura de dividir conhecimento. Assim, a gente brinca que hoje a gente tem uma agência aqui de uma ex-funcionária nossa que a gente passa projeto e ensina elas a fazer coisas que a gente não atende mais, sabe? Então, assim, eu fico muito à disposição do pessoal de comercial, se quiser trocar uma ideia. Os canais da Dove são @dovecom, né, @dovecom para Instagram, @dovecom para LinkedIn, a /dovecom para LinkedIn, /dovecom para Facebook, todos os mesmos canais, mas também tem o meu pessoal, o meu LinkedIn, Mayra da Costa, o meu Instagram também, Mayra da Costa, que eu mesclo bastante coisas pessoais, mas também tem algumas coisas de marketing lá, e, ficou à disposição nos canais da Clint, porque se a galera tá dentro da Clint, tem o nosso canal lá direto. Precisar de alguma coisa realmente, eu espero que eu tenha conseguido contribuir. De novo, quero deixar aqui nesse fechamento, dizer que receita de bolo existe, mas cada um coloca a sua dosagem certa. Eu achei essa frase fenomenal, Rodrigo, vou usar, tá? Vou roubar de ti. Essa frase de dosagem, cada um coloca o ingrediente na dosagem que precisa colocar. Então, eu espero que eu tenha contribuído. E se faltou alguma coisa, se quer trocar uma ideia um pouquinho mais referente a isso,
conecta lá comigo que a gente troca uma ideia, marca um call, fica bem à disposição referente a isso, tá bom? Mayra, então, ó, a gente vai ficar muito querendo essa planilha. Eu tenho certeza que quem está nos vendo agora deve estar... Lembra ela. Então, ó, no dia que estiver passando este conteúdo aí para você, certamente a Dove vai colocar um linkzinho lá no perfil dela, alguma coisa, tá? É o nosso compromisso aqui com a Mayra. Que show de bola. Então, é isso, gente. Eu vou, antes de encerrar aqui, só passar, relembrá-los de que as trilhas, algumas delas estão acontecendo simultaneamente, então fica tranquilo que até o dia 28 agora de fevereiro a gente vai estar te disponibilizando tudo isso para ti assistir quantas vezes tu quiser e na ordem que tu quiser, enfim. E não te esquece de fazer aquele stories maroto, né, marcando na hashtag SMV2020, com a fotinho tu vendo, assistindo o nosso conteúdo, para concorrer uma entrada nada mais nada menos que no Digital Expo 2020 e o livro Mentropia do Estevão Soares. Mayra, mais uma vez, em nome da Clint, eu agradeço a tua disponibilidade, em nome da Clint, em nome da Brad Nacional e da Agência ProMais, eu agradeço a tua disponibilidade, já tô teu fã, gostei demais aí do nosso papo e espero que a gente possa se encontrar em outros eventos aí nesse Brasilzão aí. Somos, né, de Santa Catarina também. De onde é que vocês são mesmo? Rio do Sul. Rio do Sul, que legal. Então tá bom. Um grande beijo para todos vocês aí, tudo de bom. Obrigada, de verdade. Também confesso que é recíproco. Fui assistir umas coisas tuas, gostei bastante, né, para se conhecer um pouquinho antes. Acho que o que as agências precisam mesmo é esse compartilhamento de informação. Nossa, a gente é super fã da Clint, desde o primeiro ano que nem era Clint, somos os primeiros clientes do Clint Hub, então a gente apoia muito essa causa e faz isso realmente com paixão, sabe? Com vontade de compartilhar. Obrigada pelo convite, fica os meus contatos, gente, eu vou falar do link da planilha aqui, depois já joga aí para vocês baixarem a planilha e fiquem à disposição para a gente tirar dúvida. Obrigado, valeu pelo conteúdo show e um abraço, sucesso nas próximas aulas, reuniões, calls e tudo que tu tiver aí. Valeu, tá? Para todos nós. Até mais, tchau. Valeu.